E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. A grande causa do conflito do Oriente Médio talvez seja o agente. Nós temos que entender que até 1917, 1922, e depois nós vamos explicar o porquê dessas datas. Certo. Aquela região do Oriente Médio pertencia ao Império Otomano. Uhum. E a partir desses momentos que eu disse a vocês, e depois, se você me permitir, nós vamos desenvolver mais isso, os europeus levam a sua lógica neocolonial imperialista para aquela região. No século XX. Então, 1907, 1922. Aqui eu estou falando do Tratado de Sèvres, do Pacto de Sykes-Picot, que depois nós vamos falar, Declaração de Balfour. Esses três elementos são marcos jurídico-políticos. E aí começam o quê? As mazelas. As mazelas que geram esse conflito, vamos dizer, intenso e declarado entre comunidades que estão nessa região há o quê? Há no mínimo 3 milênios. Nossa Senhora. 3 milênios. Então quer dizer que tinha uma coisa mais ou menos certa ali há 3.000 anos, aí de repente, de 100 anos para cá, bagunçou tudo. É isso. Houve o quê? E aqui é uma questão que tem repercussões não só políticas, existe uma justificativa religiosa e étnica, mas nós temos que entender que a pauta real é uma pauta política e uma pauta econômica. Nós temos que lembrar que o Oriente Médio, o Oriente Médio tem uma importância imensa, porque é uma fonte de uma commodity indispensável para o mundo moderno, que chama-se commodity energética. Energia. Então estamos falando de petróleo aqui, e essa é a grande questão. Não é? Então nós temos esse ponto. Né? E eu falo que grande parte dos conflitos que testemunhamos hoje, que tem uma discussão étnica ou uma discussão religiosa, acaba sendo fruto, se você olhar para a história, ela tem causa na ingerência neocolonial europeia. Começa a observar. Hoje a gente está falando de Oriente Médio. Mas olha os conflitos, por exemplo, étnicos, nacionais na África, por exemplo. Sim. Fruto do quê? De repartições extremamente ligadas ao quê? A questões econômicas de potências europeias. Veja que a gente já tem um problema hoje no Zaire. Zaire não. República Democrática do Congo. Exato. Né? Temos ainda problemas na região de Burundi, temos problemas na região de Uganda, Ruanda. Hora ou outra nós temos problemas na Nigéria, Mauritânia. Então, tudo fruto de um processo que começa o quê? Com ingerências neocoloniais entre o século XIX e o século XX. A Índia mesmo enfrentou isso no século XX, né? Dificuldades, e aí aquela questão lá do Mahatma Gandhi e tudo mais, que a questão do fim do colonialismo inglês e tudo. Então, assim, a própria criação do Paquistão, né? A criação do Paquistão, etc., né? É uma situação de conflito, né? É uma situação de conflito, fruto, muitas vezes, de uma implementação de um modo de vida que não é original. O modo de vida europeu. Nós temos que... Nós... E quando eu falo nós ocidentais, Yuri, nós aos olhos dos ocidentais, nós não somos necessariamente ocidentais, não. A gente acha que é ocidental. Mas não somos, né? Se perguntar para os europeus e para os norte-americanos, nós somos latinos. Exatamente. Latinos. Mas se nós começarmos a observar a construção do pensamento ocidental moderno, nós temos uma visão que determinadas instituições, valores, preceitos são universais. Então a gente entende, por exemplo, que nacionalidade é uma construção universal, ou valores e princípios como direitos humanos, direitos fundamentais ao modelo ocidental são universais. Isso, na verdade, foi uma imposição colocada num grande período não. Em termos históricos, eu estou falando aqui entre o século XVIII, XIX e XX, parte do século XX, que foi o quê? O momento da ascensão vamos dizer aí, da civilização europeia
sobre o resto do mundo, né? O resto do mundo. Aonde valores, princípios, preceitos foram o quê? Impostos aos ditos o quê? Povos colonizados, povos sujeitos a essa nova ordem que hoje está sendo posta em xeque. Entendi. Com relação ao conflito mais recente que nós temos, que tem Israel, Hamas, como é que você vê o cenário atual hoje? Bom, a gente sabe que os conflitos eles estão constantes. A gente sabe que, pelo menos eu vejo imagens, às vezes você tem um bombardeio aéreo a Israel, que você tem a artilharia antimíssil funcionando ali, acho que, sei lá, quase que semanalmente. Só que aí foi feito um ataque massivo, acho que, se não me engano, acho que foi em setembro do ano passado, ou outubro do ano passado. Outubro de 2023, para quem estiver vendo esse vídeo daqui 100 anos. E aí se desencadeou um novo conflito, assim, intensificou as questões. A que você se dá essa investida e o que você pensa sobre isso? Então vamos lá. Nós temos que entender que o que testemunhamos em outubro é fruto de um processo complexo e que só vai ser entendido se você olhar a história. Então, primeiro, nós temos que entender que existe, desde 47, em gerência, um sério problema de tensionamento entre o quê? Comunidades e povos na região que foi chamada de, originalmente, de Palestina. Palestina se reporta a uma terminologia romana. Então, província da Palestina. Quando os romanos conquistaram aquela região e expulsaram os judeus daquela região, isso aconteceu mais ou menos nos anos de 70, depois de Cristo. O quê? Aquela região que era, então, a Judéia, assumiu essa terminologia Palestina, que quando tomada pelos britânicos após a Primeira Guerra Mundial, essa terminologia foi o quê? Restaurada. Palestina. Só que o que acontece? Desde 1880, Yuri, os judeus, a comunidade judaica europeia, só para nós entendermos, porque é uma situação que não se explica no estralar de dedos. Perfeito, vamos ver. Os judeus, a comunidade judaica europeia, dividida em askenazitas e sefarditas. Os askenazitas são aqueles judeus que têm o quê? Tem uma origem indo-europeia. E os sefarditas são os chamados o quê? Judeus de origem mediterrânea. Esses judeus que estavam alocados na Europa e sujeitos a a um histórico processo de perseguição. Você já deve ter ouvido falar no mito cristão do judeu errante, que quando, né, foi vagando pela terra, foi expulso. Foi expulso e ele vagaria pela terra até o final dos tempos. Isso é uma metáfora. Né, do povo judeu que foi expulso, por quê? Após a diáspora. O que acontece? Os judeus sempre foram vistos na Europa, desde a cristianização do Império Romano, como visitantes e intrusos. Visitantes quando convenientes. Intrusos quando inconvenientes. Intrusos quando convenientes. E aí o que acontece? No século XIX, para a gente não ficar delongando demais, porque tem muita coisa para explicar, no século XIX, Yuri, na onda do nacionalismo europeu, os judeus começaram a entender que o caminho para o quê? Para esse fim desse processo de hostilização histórica é que eles organizassem e se reconhecessem como uma nação. Então eles o quê? Buscaram uniformizar língua, literatura, cultura, rito religioso. Inclusive tem uma vertente que também é radicalmente secular. E buscaram defender o quê? A partir de 1880, especificamente. Eles defendiam a ideia de retornar a Sião. Retornar o quê? A sua terra de origem e criar o seu Estado Nacional. Esse movimento é chamado de movimento sionista.
Quase 2000 anos depois. Sim. O movimento sionista é liderado por várias personalidades, Gutenberg, mas o grande referente chama Theodor Herzl. Certo. E ele é apoiado o quê? Por famílias abastadas judaicas que vão o quê? Financiar o retorno gradual dos judeus para a Palestina agora o quê? Não mais sob o controle do Império Otomano, mas sob o controle dos britânicos. Inclusive os britânicos, mais à frente na Segunda Guerra, vão apoiar a vinda o quê? Desses judeus para o território da Palestina. Mas aqui em 1880 ainda estou falando do Império Otomano. Então eles estão retornando. O que eles estão fazendo? Comprando terras, propriedades agrícolas e criando comunidades agrícolas, porque o projeto deles é construir uma economia fundada na terra. Bom, perfeito. Estoura a Primeira Guerra Mundial. E o que acontece? Os britânicos e franceses estão de olho o quê? Em territórios do Império Otomano ricos em petróleo. Estou falando o quê? Da região que hoje é a Arábia Saudita, países do Golfo, ou que hoje é o Iraque. E aí o que acontece? Eles incentivam, ingleses e franceses incentivam o quê? Movimentos de insurgência contra o Império Otomano. Então eles vão o quê? Financiar a insurgência árabe contra os otomanos, mas também vão o quê? Se comprometer em criar o Estado de Israel para os judeus. É a chamada Declaração de Balfour. 1917. E aí, onde foi determinado que seria o Estado de Israel? Palestina. Em princípio, toda a Palestina. Aí o que vai acontecer? Estoura a Segunda Guerra Mundial mais à frente. Temos o problema do Holocausto. E aí os americanos o quê? Encampam, né, por meio do seu o quê? Braço multilateral, que é a ONU. A ONU foi criada para ser um palco o quê? De decisões multilaterais sob sua liderança. E aí o que acontece? Cria-se o quê? Em 1947, a ideia da criação do Estado de Israel, propriamente dito. Só que o Estado de Israel foi criado no intuito de atender também a população local que vivia na província palestina. E aí eles fazem um verdadeiro o quê? Uma verdadeira divisão. Eu falo que é um tabuleiro de xadrez, aonde a parte litorânea norte e o interior sul da Palestina pertence ao novo Estado de Israel, e o quê? O interior norte e o litoral sul ficariam com os palestinos. Não existe experiência histórica de unidade nacional sem unidade territorial. É fato isso. E isso foi tratado, Yuri, também dentro dessa comunidade árabe que buscava a independência, como uma ingerência ocidental sobre terras que originalmente o quê? Eram compostas pelos árabes. Entendi. E aí começam as guerras de independência contra Israel.